Isso, já iniciei a gravação e aqui agora, tela, cadê compartilhar? Ok, espero que todo mundo esteja vendo aí. E cadê aqui o material? Tá, então a gente parou na aula anterior discutindo o estudo, um estudo grande que houve nos Estados Unidos com o, a vacina contra a poliomielite, a vacina Salk. E nós vimos 3 tipos de estudos: aleatorizado, o não aleatorizado, né, com controle, sem controle, etc. E eu apresentei o que seria o padrão ouro de estudos para você tentar decidir se X afeta Y. Se uma coisa qualquer X, fazer ou não fazer X, fazer isso ou não, se tem uma resposta Y do outro lado, se você afeta a chance dessa Y ser alguma coisa, ter algum valor. Então, a maneira ideal de fazer isso é separar, vamos supor que X só tem 2 valores, 0 e 1, tratamento e controle, é você criar esses 2 grupos para você comparar, de tal maneira que os 2 grupos sejam idênticos, estatisticamente idênticos, quer dizer, a mesma média, não exatamente os mesmos valores, mas que sejam idênticos sobre todos os aspectos possíveis e imagináveis, até aqueles não imagináveis, todos os aspectos, exceto a aplicação do tratamento. E a maneira ideal de se fazer isso é fazer a divisão dos 2 grupos de maneira completamente às cegas. Então, você primeiro separa um grupo de pessoas que vão fazer parte do estudo e, a partir daí, você joga uma moeda, rola um dado para separar esse grupo em 2 grandes subgrupos. Num deles, então, esses 2 grupos foram separados de maneira completamente casual, então eles estão estatisticamente balanceados, né? Então, se o número de pessoas é grande dos 2 lados, você vai ter mais ou menos a mesma quantidade de pessoas gordas nos 2 grupos, a mesma quantidade de pessoas fumantes nos 2 grupos, a mesma quantidade de pessoas sedentárias nos 2 grupos e assim por diante. Ou pelo menos a proporção, né? A representação é mais ou menos igual, e a partir daí você então aplica o tratamento e compara os 2 grupos no final. Você teria então a garantia de que esses 2 grupos são idênticos desde o início, estatisticamente idênticos, e qualquer diferença estatística que você for observar no final, ela vai poder ser atribuída ao efeito do tratamento. Então, esse é o padrão ouro. Existem algumas coisas adicionais, em geral, a gente quer que, assim, nem sempre é possível fazer isso, mas que a própria pessoa que faz parte do estudo, que ela não saiba se ela está no grupo de tratamento ou de controle. E a gente também, idealmente, a gente gostaria que quem vai fazer a medição, o Y, quem vai avaliar o Y, vai dar um valor para ele também não saiba se a pessoa está no grupo de tratamento ou controle, de maneira que não é influenciado por isso. Então, vamos continuar vendo aqui. Então, a gente viu um exemplo, que foi o do caso da polio. Vamos continuar vendo aqui alguns exemplos agora. Esse é um estudo que foi feito também, mais antigo, em 61. Os exemplos são antigos porque estão documentados e por isso são interessantes, mas valem ainda hoje, né? Tinha uma nova técnica para tratar úlcera gástrica, não, úlcera no estômago. Parece que tem gente aí no lobby, gente, se vocês puderem deixar entrar. E essa nova técnica que parecia promissora era a seguinte: o paciente ele era anestesiado, um balão era colocado no estômago dele e um fluido refrigerante era bombeado dentro desse balão e congelava o estômago por 1 hora. Esse procedimento interrompia o processo digestivo e a úlcera cicatrizava. E o criador dessa técnica, ele testou em vários pacientes que ele tinha, 24 pacientes, e todos apresentaram melhoras imediatas. E a técnica se tornou bem popular nessa época.
algum tempo, isso foi em 1961, em 69 a técnica já, né, popular, esse cara, o Ruffin, em 69, todos esses papers estão lá citados no material do Friedman, Pisani e Purves, se você quiser olhar os papers originais, tá? Ele faz um experimento, então, aqui não tem nada controlado, não tem divisão em dois grupos por controle e tratamento, não. Ele simplesmente era um médico que tratava úlcera, os pacientes apareceram para ele achava a técnica promissora, tinha lógica, tinha certo, era intuitivamente razoável, ele testou, todos apresentaram melhoras e parecia que valia a pena, então, universalizar a técnica, todos os outros médicos, etc. Mas aí, em 69, é feito um experimento controlado, aleatorizado e duplo cego. Ou seja, o experimento ele você pega um conjunto de pacientes, na verdade, aqui, a gente está vendo aqui mais ou menos uns 160 pacientes, você pega esses 160 pacientes e divide em dois grupos, jogando uma moeda para cima. E esses dois grupos, então, aleatorizados, e aqui está escrito duplo cego, eu não sei como é que uma pessoa, quer dizer, aparentemente, mesmo os controles, eu não li o paper original, mesmo os controles, eles não sabiam que faziam parte do controle, então parece que mesmo os controles, eles tiveram essa interferência, talvez, acho que cirúrgica aqui, né? Então, tá aqui, desculpa, então. Nos controles parece que teve sim um tratamento, né? E foi feita uma imitação do procedimento original, que é o do resfriamento, né? Então, o que tinha era um desvio no balão, o fluido refrigerante retornava antes de congelar no estômago, e aí, então, você teria praticamente tudo igual nos dois grupos, inclusive essa intervenção cirúrgica aqui. É feito um acompanhamento por 2 anos, os médicos não sabiam qual o procedimento que tinha sido realizado em cada um dos pacientes, desses 160 pacientes. Os resultados foram congelantes. A maioria dos pacientes melhoravam nas primeiras 6 semanas nos dois grupos, tanto no tratamento quanto no controle. Com o tempo, aproximadamente 40% nos dois grupos pioravam ou voltavam à mesma condição anterior. Em nenhum momento havia qualquer diferença significativa entre os dois grupos. Tratamento ou controle, a resposta média era a mesma. Outros experimentos cuidadosos, feitos depois desse daqui, confirmaram as conclusões. O congelamento gástrico não tinha nenhum efeito diferente do controle, e é por isso que ninguém hoje em dia oferece esse tipo de procedimento. Aqui foi feita uma meta-análise, porque ao longo dos anos, vários desses estudos foram feitos, sempre com base, essa é uma coisa muito bacana dos médicos, não é feito um único estudo, mas você tenta replicar, você tenta obter os mesmos resultados, e com populações um pouco diferentes, etc. Então, aqui tá, nessa tabela, a gente tem aqui anos, nas linhas, diferentes anos, e aqui em cima, a avaliação, a conclusão do estudo, cada barrinha aqui, cada pauzinho, foi um estudo que foi feito sempre para esse problema do congelamento gástrico aqui, o balão gástrico. E aqui então cada barrinha é uma dessas, e a gente vê aqui qual foi a conclusão, se ela foi favorável a esse procedimento que estava sendo proposto, moderadamente favorável. A avaliação foi de que era neutro, não tinha efeito, moderadamente desfavorável e desfavorável. Então, ao longo dos anos, o que a gente vê, curiosamente, é que lá no início foram feitos 3 estudos, todos favoráveis ao procedimento. Em 63 é um número maior de estudos, parece que o entusiasmo já tinha diminuído um pouco. À medida que os anos vão passando, a gente vai vendo que as barrinhas que estavam concentradas, elas vão se deslocando aqui para esse lado. Bom, mas e esses estudos? Bom, tem essas letrinhas A's e B's aqui. Essas letrinhas A's e B's, elas significam o seguinte: a A significa que o estudo é um duplo cego, aleatorizado, controlado. Duplo cego significa que tanto o paciente não sabia se ele tinha recebido o tratamento correto ou só aquele placebo, e também o médico que fazia a avaliação posterior também não sabia em qual desses grupos essa pessoa estava.
O Bzinho, esse Bzinho, se tem um Bzinho do lado da barra, significa que o estudo foi feito com controles, então tinha um controle, mas o controle não foi aleatorizado. Então, por alguma razão, você, por exemplo, pode ter feito aquilo. Ah, você quer fazer parte do estudo? Sim. Então, você toma um procedimento gástrico aqui. Você se recusa a fazer parte do estudo, não quer fazer essa interferência cirúrgica? Né? Sim, não quero. Então, você vai para o controle. Não é a melhor coisa do mundo, a gente já viu isso. Mas o que a gente vê é que nesses casos em que tem pelo menos, quer dizer, as barrinhas assim, sem nada, significa que nem controle teve. Você simplesmente aplicou o procedimento. A gente viu aqui nesse estudo bem detalhado que todos os pacientes melhoravam nas primeiras semanas, nos dois grupos. E aparentemente isso não tinha nada a ver com o tal do congelamento do estômago por algum tempo. Mas aí o que a gente vê é que as barrinhas aqui com o azinho, o duplo cego, aleatorizado, eles estão todos aqui, na verdade, chegando a conclusões de que os estudos são, o procedimento ele é desfavorável. Eu não sei se são estudos, efeitos adicionais, né, colaterais, o risco da cirurgia, eu não sei exatamente por que é tão desfavorável, mas o fato é que tem esse deslocamento muito claro aqui e ao longo desse tempo essa técnica ficou em desuso. O proponente da técnica, a gente pode olhar e falar assim, pô, mas como é que... Bom, não, era um médico e pesquisador bastante respeitado e criativo. O experimento inicial dele, ele era mal planejado, não tinha controles, exagerou o valor da técnica dele, mas levou mais de 10 anos para finalmente as pessoas aceitarem que essa técnica não surtia efeito e ainda podia ter efeitos colaterais. Então, tem uma frase lá do livro do Friedman, que eu copiei aqui, que eu achei muito legal, e que é essa: a mesma qualidade de independência e, e drive, né, quer dizer, e força de vontade, que impele o inovador a ser um pioneiro, também faz com que ele ignore a sabedoria coletiva dos seus colegas. Então, se você quer ser inovador, você vai contra a maré, significa também que você está ignorando o que os outros estão pensando. Algumas vezes isso dá resultados positivos enormes, algumas vezes você só está sendo teimoso e insistindo num procedimento errado. Renato, Fala. só antes de você prosseguir, é o seguinte: quando a gente vai fazer um experimento desse com grupo de controle, o ideal é que a gente tenha uma proporção mais ou menos representativa da real, ou que a gente tenha uma quantidade maior de representantes de cada grupo quanto for possível. Tem duas coisas. Até aqui, a gente não está falando de nenhum tipo de criação dos grupos de maneira estratificada. Por exemplo, eu não estou falando assim, eu quero um grupo de tratamento e outro de controle. Eu quero pessoas idosas nos dois grupos. Eu também quero jovens nos dois grupos. E eu gostaria que a representação de idosos no grupo seja igual à da população como um todo. Você pode fazer isso, mas não é o que a gente está discutindo aqui. A gente está dizendo o seguinte: olha, você tem um grupo de pessoas que vai. Por exemplo, pode ser que as pessoas que recebam esse tratamento são pessoas idosas, não tem jovens. Jovem não tem problema gástrico, ou sei lá, se é um tratamento para câncer. Câncer é doença de idoso. Então, a maioria dos cânceres, né? Então, naturalmente, a população de interesse para você não é a população usual. Então, é uma população cheia de idosos. É com essa população que você vai olhar. E na criação do grupo, o que quer que seja o padrão estatístico de distribuição de subgrupos lá dentro, por outras categorias, vai se repetir nos dois grupos que você vai formar, porque você está fazendo uma escolha que é rolar um dado ou jogar uma moeda para cima. Então, vai ficar equilibrado dos dois lados. A gente não está fazendo aqui nada similar a, por exemplo, uma pesquisa de amostragem para saber a opinião, para votar no candidato X, e aí eu gostaria que a minha amostra tivesse homens e mulheres, tivessem jovens, tivessem idosos, tivesse gente do Nordeste, do Norte, do Sudeste, do Sul, etc. A gente não está falando disso aqui.
Tá ok? Tá, então em essência eu poderia focar em construir o maior grupo de análise que eu conseguisse, e o grupo de controle poderia ser de mesmo tamanho, assim, basicamente. Aí são outras questões, assim, geralmente os grupos podem ser de tamanhos diferentes. Se você jogar uma moeda para cima, vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Mas você pode, eu já vou dar uma razão para isso, você pode querer fazer com que os grupos sejam até de tamanhos diferentes, desde que mais ou menos grandes, para que as médias, né, as coisas sejam razoavelmente estáveis. Você pode ter grupos diferentes. Por exemplo, você pode rolar um dado e falar o seguinte: se saiu a face 1, esses caras vão para o grupo de tratamento. Se sair qualquer outra face, eles vão para o grupo de controle. Então, no final, o grupo de controle vai ser muito maior do que o grupo de tratamento. Mas se você rolou o dado para muita gente, o grupo de tratamento vai ser grande também. E você vai comparar médias dos dois grupos. E por que alguém faria isso em vez de jogar uma moeda e manter os grupos do mesmo tamanho? Geralmente, manter eles do mesmo tamanho é bom, é melhor. Eu falo sobre isso depois, mas uma das razões é que, às vezes, o tratamento ele é muito mais custoso, muito caro, você não tem dinheiro para aplicar ele para todo mundo, mas você tem um grupo enorme de pessoas cujo controle vai ser, talvez, não fazer nada, e, portanto, é muito mais barato do que o outro lá, que é o grupo de tratamento, que é uma coisa talvez arriscada, talvez cara, de difícil acompanhamento. Então, uma série de razões. Então, se você pode ter uma limitação prática, né, para não ter o grupo dos dois tamanhos, do mesmo tamanho. Manter o grupo no mesmo tamanho, ela tem uma vantagem, porque a gente vai ver, mas aí a gente precisa aprender mais sobre variável aleatória, variância, etc. Quando você comparar os dois grupos, a diferença ela é um valor aleatório, pode ser um pouco mais ou um pouco menos do que a diferença real, digamos assim. E essa variabilidade ela é minimizada se você mantém os grupos de mesmo tamanho. Tá? Tá bem, show. Ok. Vamos falar aqui sobre agora a derivação porta-cava, que foi um outro estudo. Casos agudos de cirrose do fígado podem levar a hemorragia e morte. E tinha um antigo tratamento que era redirecionar o fluxo sanguíneo através dessa derivação porta-cava. Era uma cirurgia longa e arriscada. E valia a pena correr o risco da cirurgia? Mais de 50 estudos foram feitos em torno dessa intervenção cirúrgica. E os resultados estão resumidos na tabela aqui. A gente tem 3 tipos de desenhos aqui, nesses 50 estudos. Um tipo de desenho é completamente sem controle. Você simplesmente aplicou o tratamento para alguns caras e ficou procurando ver o resultado em seguida. Se essa derivação porta-cava trazia resultados positivos ou não. E esse grau de entusiasmo, aqui está o grau de entusiasmo com a intervenção cirúrgica, se você tinha um entusiasmo marcado, moderado ou nenhum entusiasmo. Aqui embaixo são outros estudos que foram feitos onde você pelo menos tinha um grupo de controle, quer dizer, você fez a cirurgia em algumas pessoas, não fez em outras e compararia no final esses dois grupos, mas esse grupo de controle ele não foi feito com base na aleatorização. Uma das maneiras mais simples é pergunta à pessoa: você quer se submeter a esse novo tratamento cirúrgico experimental? Sim, quero. Beleza, você faz parte do tratamento. Não, não quero me arriscar. Ok, se você vai fazer parte do controle. Isso, de novo, não é uma boa, não é a melhor maneira de criar o grupo de controle. Aqui embaixo, você tem os grupos que foram aleatorizados com controles. Então, como que esse grupo é feito? Porque, afinal de contas, você precisa da pessoa aceitar fazer parte do estudo, né? Você não pode obrigar alguém que se recusa. Bom, parecido com aqui de cima, você começa perguntando: olha, nós temos esse novo estudo experimental, você quer fazer parte dele? Quero. Ok, beleza, fica aqui nesse grupo. Não, não quero. Ok, não vou te acompanhar. Dentre as pessoas que responderam, ok, posso fazer parte do estudo, você agora vai jogar uma moeda para cima e vai separar esse grupo que topou fazer parte, que consentiu, você separa ele em 2 grupos. Num grupo, você realmente vai fazer a intervenção cirúrgica, no outro você não vai fazer.
A pessoa tem que estar, desde o início, consentindo em fazer parte de um desses dois grupos, e ela assina, em geral, um documento dizendo que ela vai topar fazer parte de qualquer um dos dois grupos, né? Então, todos eles foram avaliados com relação ao entusiasmo do grupo, e o que a gente vê aqui é o seguinte: no grupo sem controle nenhum, existe claramente, foram 32 estudos, a maior parte deles, boa parte deles, a maior parte, tem um entusiasmo marcado pelo novo procedimento cirúrgico. À medida que você colocou controles, continua sendo, né, uma coisa marcada e tal. 2/3 estão aqui ainda com bastante entusiasmo. Mas na hora que você faz esse experimento aleatorizado com controles, de novo, vocês veem que é um estudo mais complicado, mais detalhado, tem questões éticas, você já não consegue com tanta facilidade um número muito grande. Infelizmente, o número desses estudos foram muito pequenos, mas a maior parte deles não teve nenhum entusiasmo e apenas um entusiasmo moderado. Então, a gente já aqui fica com as barbas de molho, falando, olha, é bem possível que essa intervenção cirúrgica não seja tão boa assim. No caso, deixa eu ver isso aqui, desculpa. Nesses estudos aqui, por que esses estudos sem controle? Quer dizer, esses médicos que estão fazendo esses estudos não são pessoas, não são pessoas que estão querendo enganar os outros. Nós não estamos falando de fraudes aqui, não é nada disso. Eles realmente fizeram um estudo e encontraram resultados muito bons para o procedimento. Por que tem essa diferença com esses outros aqui e a mesma coisa aqui no anterior nessa meta-análise? O que é isso aqui, né? Por que nos casos de experimentos sem controle nenhum ou sem o controle aleatorizado, existe uma tendência de aplicar o tratamento novo somente àqueles pacientes que estão em relativa boa forma. Isso cria um viés a favor do tratamento. O que acontece é que, como o procedimento é experimental, é novo, etc., acontecia muito de o paciente que não estava em uma forma muito boa, você preferia não fazer, por exemplo, essa intervenção cirúrgica aqui, né, que é uma intervenção mais complicada. Então, se a pessoa já estava numa situação mais delicada de saúde, essa coisa muito experimental, ela, em geral, não estava sendo feita. Por exemplo, qual que é a evidência a favor disso? Porque você podia falar assim, não, mas isso não é o contrário, a pessoa que às vezes está numa situação já desesperadora, ela topa qualquer coisa, e a gente vê isso, gente acreditando até né, quando a situação de câncer terminal e tal, faz uso de coisas malucas aí, não tem nenhuma evidência científica, nem nada. Mas, nesse caso aqui, desses estudos, o viés foi... a ideia foi de que esses pacientes que estavam em relativa boa forma é que entravam e que eram tratados com o experimento, na parte experimental. E qual que é a evidência disso? Nos 3 tipos de desenhos, mais ou menos 60% dos tratados viveram mais de 3 anos. Nos controles aleatorizados, aproximadamente 60% também viveu mais de 3 anos. Mas só 45% dos controles não aleatorizados sobreviveu 3 anos. Então, realmente parece que quem ficou fora, né, quem ficou no controle, naqueles experimentos não aleatorizados, eram pessoas com pior condição de vida. Eles morreram mais rapidamente. Então, isso mostra um certo viés em experimentos sem aleatorização, que é um viés, às vezes, sutil, e que nenhum desses tratamentos novos, gente, tem um efeito Big Bang, né? Assim, não é um efeito gigante, enorme. Em geral, a gente melhora muito a saúde com ganhos incrementais, pequenos, ao longo do tempo, né?
vários experimentos vão sendo feitos, várias pequenas melhorias aqui ou ali, e que vão fazendo com que a gente tenha avanços aí na medicina e melhorias nas qualidades de vida, nos tratamentos, etc. Então, como os efeitos não são muito grandes, um viés pequeno também, não muito grande em qualquer uma das direções, pode ser terrível para o estudo, para a conclusão do estudo. Bom, essa ideia de controles e controles, a gente vai usar essa palavra em dois sentidos. Um controle é um indivíduo que não recebe o tratamento, mas existe uma outra maneira de usar essa palavra que é falar que um experimento ele é controlado quando os pesquisadores determinam quais indivíduos receberão o tratamento e quais serão controles. Por exemplo, lançando uma moeda, né? Então, a gente pode, em princípio, ter indivíduos controles, que são aqueles que não recebem o tratamento, num estudo não controlado, nesse sentido aqui de baixo, que é um estudo onde os controles não foram aleatorizados. Então, os estudos observacionais, eles são os estudos típicos em que a gente tem indivíduos controles e o estudo é não controlado. Então, deixa eu explicar isso. O que a gente chama de estudo observacional são aqueles estudos onde os pesquisadores não determinam quais os indivíduos que serão submetidos ao tratamento e quais serão controles. E não, em geral, essa determinação ela é feita rolando um dado, jogando uma moeda, tá? Então, por exemplo, os estudos sobre os efeitos do cigarro. Não é possível você jogar uma moeda para decidir quem vai fumar e vai fazer parte do grupo de tratamento, e quem não vai fumar e, portanto, vai fazer parte do grupo de controle. E, no entanto, a terminologia tratamento-controle é ainda usada. Então, a gente cria dois grupos, um são aqueles dos fumantes, e outro, o grupo de controle, é os não fumantes. Mas esse nome controle está sendo usado aqui num sentido um pouco diferente daqueles controles aleatorizados, que é o padrão ouro de estudos. Então, nesses estudos, sempre você tem um grupo de fumantes, que é o de tratamento, o grupo de não fumantes, que é o controle, e você quer determinar o efeito de fumar, que é o tratamento que está sendo aplicado. Então, você pode ter, num estudo observacional, dois grupos, o tratamento e o controle. O experimento controlado é aquele em que os controles são excluídos por meio de um mecanismo aleatorizado sobre o domínio, o controle do experimentador. E qual que é a diferença fundamental entre esses dois controles, ou os dois tipos de estudo? Vamos considerar o grupo de não fumantes, controles versus os fumantes, tratamento. Os fumantes, geralmente, eles se dão mal nessa comparação. Eles têm mais doenças cardíacas, câncer de pulmão, acidentes automobilísticos e suicídios são mais comuns entre fumantes do que entre não fumantes. De modo que existe uma forte associação entre o hábito de fumar e doenças cardíacas, câncer de pulmão e o resto. O cigarro provoca câncer? A causa do câncer de pulmão é o ato de fumar? Bom, talvez tenha um fator de confundimento aqui. Talvez possa existir um fator hereditário. Estou fazendo o papel de advogado do diabo, tá? Não precisa quer dizer, um fator genético que predispõe as pessoas às duas coisas, tanto a um desejo de fumar, quanto ter câncer de pulmão. Observa-se, o que a gente observa é que fumar e aparecer com câncer de pulmão caminham juntos. E talvez isso aconteça porque exista um terceiro fator que não está sendo controlado, que é esse fator hereditário, genético, que é anterior aos dois e que induz a esses dois efeitos, fumar e ter câncer de pulmão. Então, os efeitos do fator hereditário, que é o gene, estariam sendo confundidos com os efeitos do cigarro. Um esquema gráfico seria esse daqui. Você tem um gene lá, a pessoa tem ou não um certo gene, ou uma característica genética, e essas características genéticas acabam induzindo a pessoa a se tornar fumante e também a ter um câncer de pulmão. E nesse caso, não tinha nenhum motivo para deixar de fumar.
já que se você deixar de fumar aqui, isso vai continuar, você vai continuar tendo um câncer de pulmão com maior chance, porque você tem esse gene aqui, essa predisposição genética. Então, fumar não é uma causa do câncer de pulmão, ele não afeta diretamente, porque tem essa causa comum aos dois, e que essa sim é que causa essas duas coisas. A correlação que a gente vê entre fumar e não fumar e ter câncer de pulmão, ela é, na verdade, induzida por esse fator que está aqui de fora e que a gente não está vendo. Esse fator, se a gente pudesse fazer aquele experimento controlado, isso nunca passaria pela nossa cabeça a possibilidade de existir. Esse advogado do diabo não teria o que fazer, não teria espaço para ele. Porque o que a gente faria era jogar uma moeda para cima para decidir que algumas pessoas fumam, aqui, desculpa, então vamos pensar que você tem um grupo de pessoas que tem a predisposição genética. Pois bem, parte dessas pessoas vão fumar e parte não vai fumar. A gente vai pegar essas pessoas que têm a predisposição genética e vamos dividir em dois grupos aqui. Então, ela tem a predisposição genética, mas ela não vai fumar. A gente vai, de alguma forma, não deixar ela fumar. E aí, ao comparar dentro desse grupo que tem a predisposição genética, comparar os fumantes e os não fumantes, a gente vai ver que o câncer de pulmão afetou os dois igualmente. Então, fumar não foi um fator relevante. A mesma coisa a gente concluiria para as pessoas que não teriam um gene. Então, se fosse possível fazer um experimento desse, que evidentemente não é possível, por razões éticas, por razões variadas, e até por nosso desconhecimento dessas estruturas genéticas aqui das pessoas, esse é um experimento impossível de ser feito. Então, esse advogado do diabo, ele pode sim ficar falando aqui no nosso ouvido, olha aqui, ó, essa correlação que você está vendo não é porque o fumo causa o câncer de pulmão, é que talvez tenha essa causa oculta aqui que você não está enxergando. Será que não tem outros fatores de confundimento além do gene? Por exemplo, a gente sabe que as pessoas que fumam, elas são mais sedentárias. A dieta típica também é diferente. Muitas vezes os fumantes, eles se preocupam menos do que os não fumantes, e tem uma dieta, nem todo mundo, é claro, então, mas pode ter uma pequena desvio, uma proporção um pouco maior de pessoas com uma dieta pior entre os fumantes. O estilo de vida costuma ser diferente entre essas pessoas. Talvez a idade também, tem uma diferença, um desbalanceio de idade entre os dois grupos. Talvez homens fumem mais do que mulheres. Então, com tudo isso, a gente poderia tentar listar todas essas possibilidades e falar, não, olha, então eu vou comparar, eu vou comparar a presença do câncer entre fumantes e não fumantes, mas eu vou fazer isso só entre homens. E homens idosos. E homens idosos com uma vida ativa. E homens idosos com uma vida ativa e vegetarianos. E homens idosos... Se você listar aqui um conjunto de vários possíveis fatores de confundimento, a gente poderia tentar quebrar a amostra grande em estratos, grupinhos, né, que são similares com relação ao sexo, à idade, ao estilo de vida, e dentro de cada um desses subgrupos a gente comparar os fumantes e os não fumantes com relação ao câncer, à presença do câncer de pulmão entre eles. Só que essa lista aqui é uma lista limitada. É claro que a gente não pode crescer ela demais, porque chega um momento em que esse número de grupos explodiria. Né? Se cada uma dessas variáveis aqui tiver só 2 valores, se a gente tiver 10 possibilidades aqui, isso vai ficar com 2 a 10. Você vai criar 2 a 10 subgrupos para comparar dentro de cada um. Você precisaria ter uma amostra grande dentro de cada um desses 2 a 10 grupos. Vai ficando muito complicado. Então, a coisa ideal seria essa. Eu gostaria de selecionar uma grande amostra, um número enorme de pessoas,
Eu sei que essas pessoas são muito diferentes, alguns são mais sedentários, alguns vão ter o gene A ou o gene B, um desses genes é melhor, é mais propenso a desenvolver o câncer de pulmão do que outro, alguns vão comer assim ou assado, etc. São muito diferentes. Suponha que você pudesse decidir quais pessoas vão fumar e quais não vão fumar, e essa decisão ela é feita com base numa moeda. Se der cara, ele tem que ser fumante. Os dois grupos vão estar equilibrados em relação a todos os potenciais fatores de confundimento. Essa é a coisa importante. Não só aqueles, talvez 10 que você pudesse listar e que já tornariam a sua vida difícil, mas aqui, ao jogar a moeda para cima, a gente sabe que está equilibrando não só uma lista de potenciais 10 fatores de confundimento, mas até os fatores de confundimento que você não sabe que existem e que você não sabe que existem. A única diferença significativa que teria entre os dois grupos, se você pudesse fazer isso daqui, jogar a moeda, é o ato de fumar ou de não fumar. E a gente compararia a incidência de câncer entre os dois grupos. E a conclusão seria muito mais clara. Agora, infelizmente, a maior parte dos problemas importantes que a gente enfrenta para tomar decisões, seja como indivíduo, seja como sociedades, eles não podem ser feitos esse experimento padrão ouro. Aqui alguns exemplos mais controversos agora. Possuir armas causa violência? Bom, a gente sabe, nos Estados Unidos a venda de armas é livre, na verdade varia de estado para estado, mas... Renato. Fala. Então, sobre os fatores de confundimento, em tese, se a gente conseguisse aleatorizar tudo com uma amostra muito grande, isso seria eliminado. Sim. Okay. A diferença que existiria no final, que você observaria na sua resposta, seria simplesmente por causa de que um dos grupos foi o tratamento e o outro é o controle. Tudo mais está balanceado se esses dois grupos são relativamente grandes. Ok, obrigada. E, portanto, qualquer diferença, então, que você observar na resposta Y é por causa do X que foi diferente lá atrás. Um deles foi X igual a 1, o outro é X igual a 0. Um foi tratamento, o outro foi controle. Aqui nos Estados Unidos, então, você tem um slogan da National Rifle Association, que é que armas não matam as pessoas matam as pessoas. Então, como é que a gente pode tentar checar se realmente, né, a gente deveria inibir? Aí vocês sabem, existe toda essa discussão que tem aqui agora no Brasil também. A arma deveria ser mais facilmente, as pessoas deviam ter acesso mais fácil a uma arma ou não, etc. Disputas ideológicas muito grandes. Mas, de novo, é muito difícil chegar a conclusões firmes sobre isso daqui. Você poderia, em princípio, pensar lá nos Estados Unidos e falar, olha, tem dois grupos muito claros, um grupo possui arma, esse é o grupo de tratamento, e tem o grupo que não possui arma, que é o grupo de controle. Existe uma série de fatores de confundimento. Quem possui arma tem idade? Será que não existe diferenças de idade entre esses dois grupos aqui? Será que não existe diferenças de sexo entre esses dois grupos? De escolaridade entre esses dois grupos? De personalidade entre esses dois grupos? De local de moradia? A lista aqui vai ser realmente muito grande. Como é que você poderia fazer uma comparação adequada entre esses dois grupos, se eles, além da diferença de possuir arma ou não possuir arma, eles também são diferentes com relação a essa lista enorme de possibilidades aqui? Como que a gente pode criar dois grupos que sejam diferentes apenas pela posse da arma? Não podemos, não tem jeito. A gente vai ver mais na frente métodos como o método de regressão e outros que são tentativas de controlar por esses fatores de confundimento. Então, se você puder listar todos os fatores de confundimento, ou uma lista razoavelmente exaustiva deles, a gente tem algumas técnicas para tentar corrigir isso, para tentar acertar e fazer essas análises. Mas são análises em que sempre existe um espaço para o advogado do diabo perguntar, mas e se? E com isso, se você for uma pessoa bastante crítica e você pode realmente chegar à conclusão de que esses estudos têm que ser olhados com bastante cuidado. Você tem que tentar fazer o que vários dos médicos fazem. Acumular bastante experiência, repetir os estudos em vários outros lugares, olhar se esse controle dos fatores de confundimento foi feito de maneira adequada.
São muito mais difíceis chegar a conclusões nesse tipo de situação do que numa situação como aquela do padrão ouro, em que é muito fácil. A única coisa que difere os dois grupos é possuir arma ou não possuir arma. Então, não é o caso aqui. E a lista desses estudos observacionais complicados vai longe. Isso aqui, são na época em que isso ainda era discutido aí pelo Brasil afora, mas quem que teria feito um melhor governo? FHC ou Lula? Como é que você conclui isso? É muito difícil. Cada um deles pegou o país numa situação e numa época do mundo completamente diferente um do outro. Então, chegar a conclusões aqui, você precisa de um estudo muito bem feito, muito controlado para tentar checar e tentar concluir alguma coisa. Uma polícia única. Aqui no Brasil a gente tem a polícia civil, né, que investiga, e você tem a polícia militar, que é usada para fazer segurança de eventos, para intervir se tem alguma calamidade, etc. Será que unificar as polícias, como essa é uma volta e meia aparece essa proposta por aí, né? Será que unificar essas duas polícias no Brasil inteiro não seria uma coisa melhor do que ter as duas separadas? Como é que a gente chega a essa conclusão? Não tem jeito a gente fazer um experimento com isso daqui. Liberar o consumo de drogas? Será que isso vale a pena ou não? O que a gente tem? Bom, olha, tem uma experiência em Amsterdã, em que as pessoas liberaram. Tem alguns estados americanos agora em que liberou. Bom, os estados são diferentes, as situações são diferentes, as épocas são diferentes. Será que a gente pode liberar o consumo de drogas e a produção e a venda de drogas? Quem sofre de depressão faz uso mais intenso de bebidas alcoólicas. Ok. Tem uma relação de causa e efeito envolvida aqui? A bebida causa depressão ou é a depressão que leva à bebida? Ou tem algum fator externo que leva tanto à depressão quanto ao uso da bebida? Sei lá, vou fazer aqui um psicólogo tabajara aqui. A pessoa tem uma personalidade mais fraca, com menos força de vontade, etc. Isso leva tanto a efeitos mais facilmente, a pessoa se deprime mais facilmente quanto se envolve com bebida. Não sei. Então, isso é tabajara, tá, gente? Eu só estou falando como que seria difícil você poder fazer um experimento dentro do padrão ouro para esse tipo de situação. O estudo de moradia em Baltimore é, de novo, um exemplo muito bacana, detalhado, que tem lá no livro do Friedman. Ele aconteceu em 1950 e foi feito na Johns Hopkins University, e era a ideia de qual que era o efeito de moradia pública versus o que seria uma favela, tá, nos Estados Unidos. E, na época, existia a ideia de construir moradias públicas. E foi feito em Baltimore, uma cidade americana, esse conjunto habitacional aqui, esse Lafayette Courts. Foi construído em 55 para substituir casas que eram basicamente regiões bem de favela. E a ideia era verificar se isso devia ser expandido, se devia ser levado para outras cidades americanas, devia ser transformado em uma política pública. Foi feito um experimento, um grupo de tratamento que era o seguinte: 300 famílias de favelas, elas se mudaram para Lafayette Courts. E o grupo de controle foram outras 300 famílias que continuaram vivendo nas favelas. Foram feitos 3 anos de acompanhamento. O tratamento aplicado era a provisão dessa moradia pública, né, dessa Lafayette Courts aqui, que era melhor, mais barata, não era gratuita, do que as favelas. E as respostas, que eu vou entrar em mais detalhes aqui sobre esses dois grupos, tá? Como é que eles foram escolhidos. Mas as respostas que eram medidas eram medições de saúde e de atitude social via questionários e exames, e o desempenho escolar das crianças. Isso foi acompanhado durante alguns anos depois que as pessoas se mudaram para lá. O resultado foi que os grupos eram praticamente idênticos em tudo, exceto 2 itens. O grupo de tratamento era mais feliz com seu ambiente físico, o conjunto habitacional.
E a mortalidade no grupo de tratamento era bem menor. Você tinha 2 mortes versus 10 mortes entre as 300 famílias de cada grupo. Essas poucas diferenças, será que elas podem ser devidas ao tratamento? Então vamos tentar olhar com um pouquinho mais de cuidado quem são os controles e quem são os tratamentos. De onde que vieram os controles? Milhares de famílias moravam em favelas próximas e se candidataram para mudar para Lafayette Courts. 800 dessas famílias foram escolhidas como inquilinos, potenciais inquilinas. O experimento escolheu 300 dessas 800 famílias. E como controles foram usadas 300 famílias que não tiveram sucesso na candidatura. Então, observa, é interessante que isso aqui é igual ao consentimento que a pessoa tem que dar na área médica, né? E geralmente as pessoas que consentem e as que não consentem são diferentes. Só o fato de você se candidatar como inquilina torna você uma família diferente daquela que não se candidatou. Vamos imaginar que você tem lá uma pessoa morando lá na favela e que é um bandido. Talvez essa pessoa não queira ir para a nova moradia. Vai sair dali, onde ele está confortavelmente protegido, embora a casa de lá seja melhor, ele tem um risco maior de ter vigilância sobre ele, essas pessoas vão ficar olhando e toda hora vão ficar batendo na porta para saber se está bem ou não, vai ficar aplicando questionário. Não quero isso não. Então, podem existir pessoas... Além disso, você tem pessoas que talvez estejam entre essas 800 aí aqui, né, desejam mudar porque desejam melhorar de vida, têm uma atitude, em geral, para tentar transformar a vida delas, diferente de outras que estão acomodadas ou que perderam a força de vontade, etc. Então, essas 800 aqui, parece que o experimento foi feito de uma maneira correta. Primeiro, a gente verificou quem quer vir para o estudo. Tá aqui, 800 famílias apareceram. Dessas 800, a gente escolhe 300, porque só tem 300 residências, 300 moradias, e dessas 800 eu separo lá umas outras 300 para acompanhar. Bom, só que como é que isso deveria ter sido escolhido? Essas 300, jogando uma moeda para cima. Não foi assim, rolando um dado, né? Não foi assim. Os pesquisadores não escolheram aleatoriamente quem receberia o tratamento entre as 800 famílias. As que tiveram sucesso na aplicação, na tentativa, eram aquelas mais adequadas como inquilinos. O que significa esse adequado aqui? Quais os critérios que foram usados? Será que esses critérios para decidir quem vai morar ou não, esses critérios estão associados com aquelas respostas que vão ser medidas? Essas daqui, vamos ver. As famílias, então, dessas 800 que se candidataram, eles fizeram o seguinte, dentre essas 800, famílias que tinham um longo registro de crimes, de violência doméstica, de desemprego crônico, etc., elas tinham uma chance igual, aqui eu coloquei maior, né, mas talvez igual de serem escolhidas, porque se a escolha das 300 estiver associada com esses fatores aqui, olha, nós vamos criar esse negócio, vamos levar 300 famílias, mas essa família de encrenqueiros aqui, cheio de crimes, etc., o filho aqui é um adolescente que já esteve envolvido, etc., não, esses caras nós não vamos levar para lá. Então, de cara, os dois grupos não são comparáveis. Antes mesmo que qualquer tratamento seja aplicado, eles são diferentes, e diferentes num aspecto importante que vai. Então, o que realmente aconteceu? Na verdade, no início, o tratamento tinha 400 famílias e o controle tinha 600. Durante os 3 anos que foram feito o estudo, foram perdidas 100 famílias do tratamento e 200 do controle. Essas famílias que foram perdidas, elas se cansaram de colaborar com o estudo, se mudaram de Baltimore, ou saíram de Lafayette Courts ou da favela. Então, esses grupos aqui, que começou desses tamanhos, eles foram foram diminuindo de tamanho, e por causa dessas saídas aqui, esses grupos acabaram ficando desbalanceados em algumas características, e várias famílias do controle foram descartadas.
Qual que é o efeito e o tamanho dessas mudanças? É impossível da gente determinar. Porque por que alguém resolve se cansar de colaborar com o estudo e passa a não responder mais o questionário, se recusa a atender a pessoa? A pessoa saiu de Lafayette Courts. Por quê? Porque conseguiu melhorar de vida? Então conseguiu um emprego bem melhor, conseguiu sair de lá e essa pessoa, talvez o Lafayette Courts tivesse sido até uma coisa fundamental para ele fazer isso, mas ele sumiu agora do estudo, você passa a não acompanhar. Ou então a pessoa resolve se mudar de Baltimore. Baltimore é uma cidade com violência muito grande nos Estados Unidos, taxas de crimes muito altas, muito altas mesmo. E as pessoas que estão se mudando é porque têm receio, querem ter uma vida que não se envolva violência e tudo. Então, o que, pelo menos um efeito, a gente sabe, é que os controles que saíram da favela são diferentes daqueles que ficaram. Os que ficaram na favela são menos determinados, menos desejosos de mudanças. O que poderia ter sido feito? Seleciona 1000 famílias que poderiam se mudar para Lafayette Courts. Seleciona 500 ao acaso para morar lá, jogando a moedinha para cima, ou 300, né? As outras formam um grupo de controle. Siga essas pessoas no tempo. Tente não perder ninguém, de maneira nenhuma. E a resposta dos dois grupos é comparável, mesmo que não fiquem onde foram alocados. Mas você tem que continuar acompanhando esses dois grupos, você não pode perder as pessoas. Qual que é a situação presente, né? Isso foi feito lá atrás, há muito tempo. Em 55, Baltimore comemorou quando foi iniciada a construção do conjunto habitacional. Eram os apartamentos de baixa renda no céu. Em 1995, 40 anos depois, existiu um outro motivo de comemoração. O conjunto habitacional foi explodido pelas autoridades da cidade, porque estavam atormentados por anos de crime, drogas, uma batalha sem fim contra tudo degradado. Moradores e autoridades concordaram que o projeto de moradias públicas de Lafayette devia ser encerrado, sem deixar traços. Está aí no YouTube, depois, se você quiser ver um videozinho mostrando, inclusive, a destruição do... Bom, então, gente, nós aprendemos aqui um esquema de desenhos que é o seguinte: você tem experimentos que podem ser aleatorizar, você cria controles, o grupo de tratamento e o grupo de controle, e esses controles eles são criados com base numa moedinha. Você cria um experimento, mas os controles não são aleatorizados, é o fumante e o não fumante. Esses dois tipos de experimentos, eles são fundamentais. No experimento aleatorizado controlado, você, em geral, então seleciona uma população que vai poder fazer parte do seu estudo. Dentre essas pessoas, você tem aquelas que são elegíveis para fazer parte do estudo. Tem certas pessoas dessa população de pacientes que você não vai concluir se o tratamento é bom para elas ou não, porque elas não são elegíveis. Por exemplo, elas estão doentes demais, portanto, se ela fizer a cirurgia, ela vai morrer na cirurgia, porque ela já está tão debilitada, ou então ela não concorda em fazer parte do estudo, etc. Então, dentre aquelas que são elegíveis, você então separa um grupo para receber o tratamento e outro grupo para receber o controle. Então, aqui nesses outros experimentos, no não controlado, é diferente. A população de pacientes, de pessoas, você tem simplesmente um grupo de pessoas que está bem sadio, um grupo que está mais sadio, um grupo que está mais doente. Esse grupo mais doente, que não poderia falecer se tiver um procedimento cirúrgico com eles acabam fazendo parte de um grupo de controle. Do lado de cá, as pessoas que estão doentes, mas que estão um pouco mais sadias, elas entram na cirurgia e você compara os dois grupos no final, e isso é bastante complicado, porque elas não são similares desde o início. Bom, o que a gente pode fazer? Nós vamos aprender umas técnicas mais sofisticadas de regressão e de outras coisas mais na frente para tentar controlar os fatores de confundimento, porque é evidente que nem todo estudo pode ser feito aqui nessa aba, né? Você tem vários estudos que a gente quer fazer e a gente faz, e a gente tem conclusões muito firmes, por exemplo, de que cigarro sim causa câncer de pulmão, e
E como é que isso foi feito? Como é que a gente concluiu isso? Não foi com técnicas estatísticas muito sofisticadas. Esse cara, Bradford Hill, ele cria lá atrás, há muito tempo, um conjunto de critérios. Ele foi pioneiro nesse uso do raciocínio estatístico em estudos clínicos. E, junto com outro cara que também é bastante famoso, ele foi o primeiro a demonstrar a ligação que existia entre o uso do cigarro e o câncer de pulmão. Os critérios de Hill é um conjunto de 9 critérios para a determinação de uma associação causal entre X e Y, fumar e não fumar, e câncer de pulmão ou não. Esses critérios são usados até hoje e são maravilhosos. Eu pus eles lá no site, vocês deram uma olhada nesse paper original. Eu acho que vale a pena, é um paper maravilhoso de ser lido. Ele explica cada um desses fatores aqui, desses critérios, mostrando que se uma coisa causa outra, a gente esperaria que esses critérios eles fossem atendidos. Embora, em cada um desses critérios, ele apresenta um contra-exemplo. Ele mostra, um contra-exemplo, uma situação em que, olha, X causa Y, a gente sabe disso por essa e essa razão, e, no entanto, esse critério aqui ele não é atendido. Então, esses critérios eles têm que ser usados com inteligência, mas são critérios muito interessantes. Ele fala, olha, ao tentar analisar se X causa Y, por exemplo, se fumar causa câncer de pulmão, a primeira coisa que a gente gostaria de ver é qual que é a força dessa associação, dessa causalidade aqui. Quanto mais forte for uma associação, pode ser que ela tenha um fator de confundimento, beleza. Mas, pelo menos, a gente sabe o seguinte, se for muito forte a associação entre todo mundo que fuma tem câncer de pulmão, todo mundo que não fuma não tem câncer de pulmão. Bom, pode ter um terceiro fator, mas essa força de associação é absurdamente forte, né? Então, quanto mais forte for uma associação, mais provável, mais possível, mais evidências você tem de que talvez ela seja causal. Não é uma prova, não é forte, como eu falei, tudo tem contra-exemplo lá no paper, mas ele está dizendo, se tem essa causalidade, se a associação for muito forte, isso leva a gente a acreditar que talvez tenha, sim, um fator causal aí entre X causando Y. Por outro lado, um segundo critério é que você tem que ter uma certa consistência. Então, os resultados eles têm que ser consistentes. Você vai fazer vários estudos um pouco diferentes. Alguns estudam fumantes numa condição, por exemplo, fumantes de um tipo de população. Aí você tem outros tipos de estudos feitos, por exemplo, sei lá, com animais. E aí você vê que os estudos estão sendo consistentes. Você tem, não, sim, olha aqui, ratinhos submetidos à fumaça, etc., eles também desenvolvem câncer de pulmão. Então, você tem resultados consistentes entre os vários estudos. Você deveria ter um certo grau de especificidade. Quer dizer, se você expõe a pessoa ao tratamento, ao fumo, ele causa uma doença específica. Você não quer, e o ideal é não ter um agente causando muitas doenças diferentes. Porque num caso desses, começa a ficar meio complicado. Assim, será que realmente... quer dizer, de novo, tem contra-exemplos. Você tem fatores que podem causar várias doenças diferentes, mas o que ele está dizendo é que a conclusão sobre a causalidade de X em Y é mais interessante se você perceber que, olha, a exposição a pó de amianto, ela, em geral, leva a câncer de pulmão. Então, pessoas expostas a câncer, ela não leva a outras doenças complicadas, leva a problemas pulmonares, só. Ela ela também causa doença de pele, ela também causa problemas no estômago, ela também causa problemas no intestino. Vai ficando complicado, parecendo que não existe essa exposição causando tantos danos simultâneos a tanta coisa. Sempre com contra-exemplos. Temporalidade. A causa deve ser anterior à doença. Não vou nem gastar muito tempo nisso daqui, mas
Fica parecendo óbvio, né? Não, você tem que ter a causa antes de aparecer o efeito. Mas isso não é tão óbvio, porque muitas vezes a causa só se revela muito mais tarde, às vezes até depois do efeito. Então, de novo, olhem lá, tem contra-exemplos muito interessantes. O gradiente biológico. Ele também acha que, nesse critério, você deveria ter um efeito dose-resposta, um efeito de... A dose... você tem que ter um... se você tem mais exposição, você deveria ter mais doença. Então, se você fuma pouco, a chance de desenvolver câncer de pulmão deveria ser menor do que uma pessoa que fuma 3 pacotes de cigarro diariamente por anos a fio. Então, você faz esse estudo, você observa isso, realmente mais exposição leva a mais doença? Plausibilidade biológica. A associação deve ter uma explicação plausível do ponto de vista biológico e concordante com o nível de conhecimento do processo, né, patológico da doença. Coerência. Os achados devem seguir o paradigma da ciência atual. Se você tem uns achados que estão incoerentes com o que a gente sabe, olha, não parece ser razoável. A célula não funciona assim. Como é que isso pode... Você começa a duvidar, bom, talvez, quem sabe, pode ter causalidade sim, mas você vai ter que jogar fora muita coisa que a gente acredita da ciência atual. Evidências experimentais. Então, às vezes de novo, você vai lá no laboratório e você verifica que no laboratório, em condições muito diferentes da normal, mas no laboratório você observa, sim, que a exposição leva à incidência da doença. Por exemplo, com ratinhos. Você vê lá, expõe eles a mais fumaça e eles desenvolvem mais câncer de pulmão. Então... um homem não é um rato. Mas são mamíferos e se você não encontrasse esses resultados no experimento de laboratório, você podia começar a questionar que talvez também não estejam presentes nos homens. E, finalmente, um último critério, que é analogia com outra doença ou com outra exposição, quer dizer, o mecanismo ou o resultado que você está achando, ele está compatível com o que você sabe de outras doenças ou outros fatores de risco que as pessoas têm. Então, eu acho que é um texto que vale muito a pena ler, é muito interessante, não tem absolutamente nada de complicado, de difícil, é um texto muito curtinho. E aqui é um cartoon, charge bem divertida, de como que a gente, apesar de todos esses cuidados, a gente ainda hoje, as notícias médicas aleatórias, todo dia, do jornal, existe o New England Journal of Medicine, que é um dos jornais de medicina mais famosos do mundo, mas aqui está o New England Journal of Panicking, de indução ao pânico, né, a pessoa roda aqui isso daqui aleatoriamente, causa em algum lugar, para descobrir que o café pode causar depressão em gêmeos, pronto. Então, de acordo com um relatório lançado hoje, a gente descobriu que, etc. Então, de novo aqui, você pode encontrar alguns efeitos desses, mas será que estudos repetidos, feitos com condições parecidas, a gente sempre vai encontrar que o café causa depressão em gêmeos? Vamos acumular evidência para ver se isso é verdade. Aqui, mais um estudo observacional. Essa pelagra é uma doença que estava espalhada em toda a Europa no início do século XX. Os sintomas eram que a pele ficava escura, seca, áspera, com crostas, e depois a pessoa apresentava diarreias e demência. As condições sanitárias nas casas com essas pessoas que eram doentes eram horríveis, moscas por todo lado. E uma mosca que se alimentava de sangue, chamava essa espécie da mosca, tinha a mesma localização geográfica que essa doença, pelagra, na Europa. A mosca era mais ativa na primavera, quando a maior parte dos casos de pelagra aconteciam. E os médicos concluíram que a doença era infecciosa.
como a malária, a febre amarela, o tifo, ela era transmitida entre as pessoas através do inseto, que era o vetor. Uma série de estudos observacionais e experimentais mostraram que a pellagra, na verdade, ela era causada por uma dieta inadequada. Não tinha nada a ver com essa mosca. E que ela podia ser prevenida ou curada por certos alimentos ricos em vitamina B3. Que acontecia, que aparecia naturalmente em carne, leite, ovos, alguns vegetais. Essas coisas aqui são, em geral, mais caras, né? São as partes mais caras da doença. Vegetais, certos grãos. O milho, ele contém relativamente muito pouco dessa vitamina B3. E nessas áreas de pellagra, a comida, os pobres comiam, tinha uma alimentação, uma dieta muito baseada em milho. E quase nada mais. Algumas vilas e casas eram mais pobres do que outras e tinham dietas mais restritas ainda, até mais restritas. Então, as moscas eram um marcador de pobreza, mas não era uma causa de pellagra. Era simplesmente uma coisa que estava associada com a mesma coisa. A pobreza, ela causava uma dieta ruim, baseada em milho, e também fazia aparecer as moscas. Mas mosca não estava associado, não era a causa da doença. Câncer cervical e circuncisão. Por vários anos, o câncer cervical ele era dos cânceres mais comuns entre as mulheres. E vários epidemiologistas trabalharam tentando identificar as causas dessa doença. Era muito raro, entre judeus, e a doença também não era comum entre muçulmanos. Nos anos 50, imaginou-se que a circuncisão de homens era um fator protetivo, né, desse câncer cervical entre as mulheres. De alguma maneira, o fato de fazer a circuncisão, que era uma coisa comum entre esses dois grupos étnicos, de alguma maneira isso acabava levando a uma proteção a essas mulheres adultas e tudo. Será que essa conclusão era justificada? Olha, vocês estão vendo aqui, não é um estudo experimental, você não pode fazer a circuncisão nos homens, não fazer em outros, e acompanhar, e decidir isso com base numa moeda. Então você simplesmente foi lá, coletou uns dados dessas populações, ficou comparando judeus e muçulmanos com outros. Existem diferenças entre judeus e muçulmanos e os membros de outras comunidades, além da circuncisão. O fato é que, ao longo do tempo, a gente descobre que o câncer cervical é uma doença sexualmente transmitida e espalhada por contato, é um vírus, tá? Isso aqui não é separado aqui, está separado. Então, algumas mulheres, elas são mais ativas sexualmente do que outras e têm mais parceiros. Elas são mais propensas a contrair esse vírus que causa a doença. Então, isso faz com que a taxa desse câncer cervical ela seja maior para alguns grupos de mulheres, essas que têm uma vida sexual mais ativa. Então, os estudos iniciais, eles não prestaram atenção a essa variável de confundimento, que é o grau de atividade sexual, e chegaram a conclusões erradas sobre a causa, né, do câncer cervical. Isso está exposto, está lá, tem vários papers dessa época, e eu estou falando, bom, isso não acontece mais hoje em dia. Não, basta a gente abrir os jornais aí e ver a discussão que teve no Brasil recentemente sobre o efeito qual que era o melhor tratamento para a Covid, né? O ultrassom e o baixo peso ao nascer. Bebês, né, humanos, eles podem ser examinados no útero usando o ultrassom. Vários experimentos em animais de laboratório mostraram que os exames de ultrassom poderiam levar a um baixo peso ao nascer.
Se isso fosse verdade para humanos, era uma causa de preocupação. E lá no início, quando o ultrassom então estava sendo começado a ser usado para aplicado nas mulheres, os investigadores fizeram um estudo observacional, não experimental, para descobrir, lá no Johns Hopkins Hospital, um dos melhores hospitais dos Estados Unidos, se isso era verdade. Se baixo peso ao nascer, gente, é uma das principais causas de problemas sérios, inclusive mortalidade de crianças ao nascer. Então, as crianças que estavam expostas ao ultrassom diferiam, como o estudo é observacional, nem toda criança, nesse início lá atrás, estava sendo exposta ao ultrassom. Quais eram aquelas crianças que estavam sendo expostas ao ultrassom? Elas eram diferentes daquelas não expostas? Os investigadores encontraram um conjunto grande de variáveis de confundimento e tentaram fazer um ajuste dessas variáveis, usando métodos de regressão e tudo mais. O pessoal de Johns Hopkins Hospital é um dos pioneiros em estudos médicos avançados, com dados, então eram muito safos aqui no uso de técnicas estatísticas. Criaram grupos de indivíduos com valores parecidos desses fatores de confundimento. Então, por exemplo, a mãe está tendo uma gestação complicada. Então, para algumas dessas mães, elas fizeram ultrassom, outras não fizeram. Eles criaram esse grupo separado. Então, estão aqui um grupinho de mães com problemas mais complicados na gestação. Então, aqui, mães que estão tendo uma gestação normal, sem nenhum tipo de risco. Então, são dois grupos separados e estão tentando, dentro desses dois grupos, verificar se você tem as crianças que foram expostas ao ultrassom dentro do grupo, comparados com as crianças que não foram expostas ao ultrassom dentro do mesmo grupo, para tentar equilibrar esses fatores de confundimento. Mesmo assim, parecia que tinha uma associação, que fazer ultrassom estava levando a um baixo peso ao nascer. Crianças expostas ao ultrassom estavam, sim, aparecendo em média, né, com um menor peso ao nascer. Se isso era evidência de que o ultrassom causava um baixo peso ao nascer, bom, os obstetras sugeriram exames de ultrassom quando alguma coisa parecia que estava indo errado. Os investigadores concluíram que os exames de ultrassom e o baixo peso ao nascer tinham uma causa comum nos problemas, era uma causa comum que eram os problemas da gestação. E mais tarde, então, apesar de toda essa tentativa de controles, você achou uma associação e, no entanto, mais tarde, quando experimentos aleatorizados controlados foram feitos, você tinha uma evidência mais forte e, se tinha algum tipo de efeito, era protetor. Então, era o contrário do que estava sendo encontrado aqui, e boa parte do que estava sendo encontrado era por causa de um viés em que várias das mães que estavam, por mais que você tentasse controlar e equilibrar os dois grupos, boa parte das mães que estavam fazendo ultrassom são aquelas mães mais com gravidezes mais complicadas e, portanto, parecia no final que o ultrassom é que estava causando esse problema, quando, na verdade, parecia que, se tinha algum efeito, era no sentido de ser protetor. Então, indivíduos, eles podem diferir entre si de uma maneira crucial que não seja percebida em um primeiro momento. A gente viu alguns exemplos históricos aqui, mas algumas vezes essas diferenças elas podem ser encontradas depois, mais na frente. E você pode, então, fazer ajustamentos para tentar comparar subgrupos menores e mais homogêneos com respeito a esses fatores de confundimento. Então, vamos comparar os fumantes versus não fumantes, mas para isso a gente vai pegar as pessoas que são ativas fisicamente, que não são sedentárias, nós vamos pegar pessoas que têm uma idade parecida, são todos homens, etc. Vamos também fazer um grupo de mulheres que são ativas fisicamente e que fumam, e etc. Então, essa ideia de criar grupos ou de tentar controlar
esses fatores de confundimento, é outro uso da palavra controle, é a ideia de controlar pelos fatores de confusão. É basicamente criar esses estratos, esses grupos, subgrupos mais homogêneos, aonde a gente vai tentar controlar. Não é só, eu estou falando de subgrupo aqui para tentar ter uma ideia mais simples. A gente vai ver uma tentativa de fazer essas análises sem precisar quebrar esses subgrupos, mas é mais ou menos com o mesmo, a mesma intenção de comparar maçã com maçã e banana com banana. Tentar controlar por todos esses fatores, fazendo mais ou menos o que o lançamento da moeda faz para a gente automaticamente. Mas aqui está um exemplo fantástico, que é que a gente vai aprender agora, que é a possibilidade, como a gente está vendo aqui no ultrassom, que na verdade parece que o efeito era até positivo, mas você, ao analisar os dados, parecia que o efeito era negativo. A gente vai ver uma coisa parecida, que é chamado paradoxo de Simpson, aonde o efeito pode ser até o contrário do que ele é realmente, quando você observa os dados. Então, esse é um paradoxo bastante famoso, e esse exemplo é fantástico. Em Berkeley, na Universidade da Califórnia, numa das melhores universidades do mundo, mesmo nessa época, em 1973, foi feito um estudo, e a ideia era comparar se estava tendo algum tipo de discriminação sexual na admissão à pós-graduação na Universidade da Califórnia. Eu vou fazer aquela apresentação no meio do semestre aí, sobre ir para pós-graduação nos Estados Unidos. O processo é mais ou menos o mesmo. É um processo bastante subjetivo, em que uma comissão da universidade, do departamento, ela senta e avalia os candidatos com base em notas, mas também nas cartas de recomendação, na carta que o próprio candidato escreve, e são uma coisa completamente subjetiva. Então, não é uma ponderação, não é uma coisa burocrática de que dá uma nota tal se o aluno tem... Não é assim. É completamente subjetivo. E, quer dizer, não é subjetivo no mau sentido da palavra, é que a comissão ela é inteligente o suficiente para avaliar aspectos que talvez algumas outras pessoas não vejam. Por exemplo, criatividade do aluno demonstrada nisso ou naquilo, talvez seja mais importante do que a nota, etc. Em suma, existia um grau grande, reconhecido, de subjetividade. Isso era admitido abertamente. Mas a ideia era que essa subjetividade ela não envolvia discriminação sexual. Quando foi? Então, em 73, será que não? Então, foi feito esse estudo. E um número grande de homens, 8 mil homens e 4 mil mulheres, estavam se candidatando a diferentes programas de pós-graduação lá na universidade. E quando eles olharam os dados, eles verificaram que 44% dos homens foram admitidos, mas só 35% das mulheres. Então tinha uma diferença mais ou menos grande aqui. Nós vamos assumir aqui, foi assumido naquela época, e nós vamos assumir aqui também, não vamos questionar isso, e isso na época também não foi questionado, e não era para... É a ideia de nós vamos assumir que homens e mulheres são igualmente qualificados, que não tem nenhuma evidência contrária para isso, e, portanto, você deveria esperar que essas duas proporções aqui elas fossem igualmente balanceadas. Se está desbalanceado assim, está parecendo que tem, de alguma maneira, uma admissão um pouco maior de homens aqui, parece que ela está tendo um tratamento diferenciado, e isso parece ser baseado talvez em preconceito, discriminação, etc. A universidade está parecendo preferir homens. Isso não é bom. Vamos achar os culpados disso, então. Então, dado que isso está acontecendo na universidade, vamos olhar dentro de cada departamento para achar, porque talvez alguns sejam razoáveis, outros não, né? Então, vamos lá tentar ver dentro, departamento a departamento, o que é possível ser feito. De novo, um trabalho mais extenso, assim, um paper discutindo esse exemplo aqui extensamente, está lá também na página, tá, gente? Quem quiser olhar. Então, deveria ser possível a gente identificar quais departamentos estão sendo esses malvadões com as mulheres. Então, olhando cada departamento, eles não encontraram nenhum viés contra as mulheres.
Na verdade, na maioria dos departamentos, as mulheres eram favorecidas, no sentido de que entrava mais mulher do que homem. A proporção de mulheres admitidas era maior do que de homens. Mas como que é possível que cada departamento favoreça a entrada de mulheres, mas a universidade como um todo prefira homens? Está estranho isso. Esse é o paradoxo de Simpson. Ele é uma tendência que aparece em diferentes datasets. Você tem uma tendência que quando você olha diferentes grupos de dados, você quebra em grupos, você vê uma tendência. Mas quando você combina todos os grupos para formar a base de dados total, essa tendência desaparece. Mais estranho ainda, você pode ter, na verdade, a tendência até revertida completamente. Mais um exemplo aqui. Na década de 70, você comparava a taxa de mortalidade no Brasil e na Suécia. Considerando-se as taxas de morte por 100 mil, quer dizer, o que você faz? Você pega o número de pessoas que morreram no Brasil, lá em 1970. Quantas pessoas morreram no Brasil? Esse número total. Divide pela população brasileira. Tá, dividiu pela população. Achamos, então, a proporção de pessoas que morreram. E multiplica por 100 mil, porque, em geral, essa proporção vai ser muito pequena, né? Muito, 0,000. Então, você multiplica por 100 mil para achar quantos, para cada grupo de 100 mil brasileiros, quantos morreram. Quando a gente fez isso, tanto para o Brasil quanto para a Suécia, a gente achava que essa taxa de morte por cada grupo de 100 mil pessoas, a taxa do Brasil era menor do que a taxa da Suécia. Aí a gente foi fazer, bom, mas será que isso é por causa da mortalidade infantil? O que está acontecendo? Será que tem alguma faixa de idade em que isso é maior, pior? Vamos olhar dentro de cada faixa etária, separadamente. Então a gente olha, as pessoas de 80 a 85 anos, na Suécia, essas pessoas, qual foi a proporção que morreu no final do ano? Tá? Tantas pessoas morreram no final do ano. Olha essa mesma taxa no Brasil. As pessoas de 80 a 85 anos no Brasil, em 1970, qual foi a proporção que morreu no final do ano? Bom, a Suécia ficou melhor do que o Brasil. Morreu menos gente na Suécia do que no Brasil. Então vamos olhar a faixa de 40 a 45 anos. A Suécia também ficou melhor do que o Brasil. Vamos olhar as crianças. A Suécia também ficou melhor do que o Brasil. Como que é possível que em cada faixa etária a Suécia tenha uma proporção menor de pessoas morrendo, mas quando você combina tudo e olha o país como um todo, a mortalidade no Brasil é menor do que a da Suécia? Como que é possível isso? Como que a gente... A mesma explicação, tanto no caso de Berkeley quanto no caso aqui do Brasil, mas deixa eu voltar aqui no caso de Berkeley. E aí a gente fala do Brasil. Algumas pós-graduações eram muito mais fáceis de entrar, enquanto que outras eram muito mais difíceis. Acontece que mais de 50% dos homens se candidataram às fáceis, enquanto que mais de 90% das mulheres se candidataram às difíceis. E isso explica tudo. Então, você imagina que tivesse só 2 departamentos. Esses 2 departamentos é como se fossem 2 redes no mar. Uma rede é bem fina e quase nenhum peixe passa por ela. Ou seja, é um departamento difícil de passar, de entrar. A outra rede é larga. Praticamente todo peixe consegue atravessar. E existe uma quantidade igual de peixes, masculino e feminino. Vamos imaginar isso para simplificar. Então tem um tanto de peixe feminino, um tanto de peixe masculino. A rede fina e difícil, ela recebe muitos Fs e poucos Ms. Por alguma razão, os Fs gostam de ir para a rede difícil. Do outro lado, a gente vê alguns Fs na rede fácil, né? Desculpa. Então, nessa rede fina e difícil, cheia de F e poucos M's, quando a gente olha do outro lado, a gente vê só alguns F's, porque a rede é muito difícil, praticamente, embora tenha ido uma quantidade grande, a maior parte dos F's foi para lá, mas praticamente nenhum passou, pouquíssimos passaram, e os poucos M's, nenhum passou. A rede não tem discriminação nenhuma, ela não está nem aí se o peixe é F ou M. Eles não é mais fácil passar do que o outro, não. Tá? A rede é completamente cega para o sexo aqui do peixe.
A rede fácil, que também é cega para o sexo do peixe, ela recebe pouquíssimos Fs e muitos Ms. Os Ms vão todos para a rede fácil. Aí quando você olha do outro lado, o que você vê? Como foi pouco F, tem pouco F do outro lado também. Todo mundo passa, praticamente todo mundo passa. E essa enorme quantidade de M's está tudo do outro lado. Então, embora as duas redes sejam completamente cegas para os Fs, na hora que a gente olha o resultado global do outro lado, a gente vê, embora tenha inicialmente uma quantidade igual de F e de M, o que a gente tem do outro lado é pouco F e muito M. Então, nesse caso, tem um fator de confundimento nesse exemplo. O sexo dos homens e mulheres, eles estão associados com a dificuldade do curso. Mulheres buscavam os cursos mais difíceis de entrar, o sexo era ligeiramente associado com aceitação, ligeiramente. As mulheres, na verdade, eram aceitas mais facilmente. Mas o efeito global é o resultante da combinação desses dois fatores. Tinha um efeito de discriminação, e esse efeito era de facilitar a entrada das mulheres, e não o contrário que se acreditava. Mas você tinha também esse outro fator aqui, que era a dificuldade de entrada, e aí o sexo está associado tanto com a aceitação quanto com a escolha do curso que você está fazendo, e esse curso ele é bastante diferente. Então, o resultado que aparece no todo, ele é incerto. Pode parecer que favoreça as mulheres, pode parecer neutro, ou pode até parecer que está desfavorecendo as mulheres, dependendo da força de cada um desses dois fatores aqui, de cada um desses, né, do quão difícil é a rede, de quão facilita, o quanto que as mulheres estão recebendo de facilitação para a entrada. Aqui está um exemplo recente, super legal, do paradoxo de Simpson, saiu nesse site aqui, o Revolutions Are Blog. Desde 2000, o salário mediano americano, ele tem subido 1%, ajustado por inflação. Então, o salário mediano americano, mediano é que metade da população ganha esse salário igual a esse, metade ganha mais do que esse salário mediano, metade ganha menos. Então, é aquele salário que divide a população em dois grupos. Uma parte ganha mais do que aquilo, 50% ganha mais do que aquilo, 50% ganha menos do que esse salário. Então, é uma espécie de valor, né, de referência para o quanto que os americanos estão ganhando. Quando você acompanha esse salário entre os trabalhadores americanos ao longo do tempo, você vê que tem tido uma tendência crescente, isso aqui de 2013, esse estudo, mas ao longo desse período aqui, 13 anos, teve uma tendência de crescimento constante. E aí, de novo, vamos ver quem é que está ganhando mais nesse crescimento. Tem algum grupo que ganha mais, outro que ganha menos? Vamos fazer uma análise, não só olhando o salário de todos os trabalhadores, mas vamos quebrar em grupos. Por exemplo, vamos olhar no mesmo período o salário mediano para as pessoas que nem completaram o high school, nem completaram o ensino médio. Vamos olhar aqueles que completaram o ensino médio, mas não chegaram aí para a faculdade, não tiveram college. Aí vamos olhar também o grupo de pessoas que chegaram a ter algum college, mas não chegaram a completar. Tá? Chegaram aí na universidade, fizeram 1 ou 2 anos, não pararam. E vamos olhar as pessoas que têm pelo menos um ensino superior. Quando a gente olhou e acompanhou o crescimento dos salários desses grupos separadamente, foi percebido que em todos eles o salário diminuiu ao longo do tempo. Então, como que cada grupo de escolaridade tem o seu salário diminuído, mas quando você junta todo mundo num lugar só, o salário aumenta. O que aconteceu aqui é que é o seguinte, então, como que isso é possível? A explicação está no perfil educacional que está mudando ao longo do tempo da força de trabalho. O que acontece é que, vamos pegar 2 momentos do tempo. Lá atrás, no início, em 2000, você tinha muito menos pessoas com ensino superior
do que você tem, vamos pensar, hoje em dia, nos Estados Unidos. Em geral, ter um ensino superior leva a um maior salário. Então, como esse número de pessoas com o ensino superior foi aumentando, você tem o salário médio da população toda, o salário global, né, olhando todo mundo, ele vai aumentando ao longo do tempo, porque você está tendo mais gente entrando para a caixinha de ensino superior. E aí, esses caras ganham um pouco mais. Só que cada uma dessas caixinhas, ao longo do tempo, foi perdendo dinheiro. Então, você tem, no final das contas, uma combinação desses dois efeitos simultâneos, fazendo com que esse tipo de fenômeno e situação que parece paradoxal, né, de que todo mundo perde, mas todo mundo ganha. Nós tivemos alguém que falou isso aí há uns tempos atrás, né, mais ou menos isso, o mesmo tipo de lógica, assim. A gente vê que, na verdade, tem uma explicação lógica aqui, sim. Tá? Então, esse é o paradoxo de Simpson, é um paradoxo super legal, ele aparece em vários lugares, e é isso. Bom, gente, nós estamos terminando aqui esse tópico, e consegui fazer, antes, todo ano eu fazia isso, tentava fazer tudo isso em uma aula só, então era a correria de sempre. Esse ano foi uma beleza, olha que eu estou terminando, faltando ainda 3 minutos para acabar a aula, que fantástico, estou ficando contente de estar dando um curso desse jeito agora. Então, tem alguma dúvida, alguma pergunta? A partir de agora, vocês vão ser capazes de fazer os exercícios do livro do Friedman Pisani, que vai ser a lista número 1, que eu vou mandar para vocês pelo Moodle. Vou colocar também lá na página hoje, mas olhem só no final do dia, tá, gente? Eu não tenho... Acho que já está até listado lá quais são os exercícios, você já pode começar a fazer. Eu só vou alterar na página do curso a data de entrega. Quem tem acesso via Moodle não vai ter problema nenhum, vai entregar através do Moodle. Quem não tem acesso vai me mandar a lista por e-mail, eu vou mostrar depois, eu vou falar lá na página do curso, na página web, como é que você vai me mandar a lista, tá? Ok, alguma pergunta, gente? Professor, aqui tá 10 de março, você vai mudar para que dia? Terça da semana que vem. Tá. Semana para fazer. Tá bom. Professor, no site, lá na página da disciplina, lá embaixo, onde tem no título pré-requisitos da disciplina, você indica um livro Data Mining and Analysis, e tem um link disponível gratuitamente na web, mas esse link não está funcionando. Me manda por aí. Deixa eu ver aqui, peraí. É bem lá no final da página da disciplina. Nossa, essa página, além de velha, ela está completamente desatualizada, meu Deus. Nessa mesmo, lá embaixo. Aqui, né? Nessa primeira página aqui. Exato. Lá no final, você vai lá até lá embaixo, no último tópico aí, pré-requisitos, esse livro aí, esse primeiro livro. Esse aqui? Tá. Aí no final tem disponível gratuitamente. Qualquer um desses. Gente, joga isso aí na web. Dá para encontrar. Eu não sei se tiraram, né? Mas eu vou corrigir o link aqui, tá? Mas talvez ele já nem... não sei. Talvez tenham tirado, que era um livro pago. Mas eu vou tentar corrigir, mas joguem na internet, porque esse é um livro vendido por uma editora internacional, então não é difícil de achar, né? Se tiver disponível, tá? Não era nenhum... Era no site da editora mesmo. Mas eu dou uma olhada. Mais alguma questão, gente? Ô, Renato, aqueles exercícios 2, 5 e 9, eles estão disponíveis naquele PDF que você colocou na página? Aquele que só tem os 2 capítulos? Sim. No final do segundo... Acho que é no final do segundo capítulo que tem os exercícios.
Ok, gente, então, se não tem mais questão, vamos parando por aqui e a gente se vê na quinta-feira, ok?